Vamos falar hoje sobre a cronologia do templo, o templo que foi construído ali em Jerusalém, o templo que Deus deu ordem para que se construísse. Hoje a gente vai fazer um resumo do templo, desde o passado até os últimos dias, para a gente entender a importância desse templo na história e na obra que o Senhor preparou para os seus filhos. Então hoje você vai entender como o templo terá importância nos últimos dias através desse vídeo. Então vamos para o vídeo, irmão. Olá, queridos amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Rasgando o Véu. Hoje nós vamos fazer um resumo bem forte sobre o templo. Não pretendo usar textos bíblicos, às vezes os irmãos ficam, cadê os textos bíblicos? Mas já fizemos vídeos, no último vídeo colocamos textos bíblicos. Hoje eu quero fazer um resumo para os irmãos. E para fazer o resumo usando o texto bíblico, nós teríamos um vídeo muito extenso. Então nós vamos resumir. Então a gente sabe que o templo foi construído por Salomão, porque Davi não pôde construir o templo. Mas Davi constrói uma tenda, a tenda de Davi. E essa tenda, ela não tinha repartição, era um local onde se colocava a Arca da Aliança e havia adoração ali. E quando Salomão assume, ele vai construir aquele suntuoso templo, o templo conhecido como Templo de Salomão. Porém, esse templo ele vai ser destruído por Nabucodonosor. Nabucodonosor vai destruir tudo aquilo e vai levar o povo para o cativeiro. No livro de Daniel, Daniel está justamente já no cativeiro e já não há mais templo. E esse homem de Deus começa a questionar Deus sobre os últimos tempos para os judeus. Então o Senhor vai trazer uma grande revelação no livro de Daniel, que nos abre muito o nosso entendimento, queridos irmãos, e nos ajuda bastante. No livro de Daniel, ele vai falar com o Senhor e o Senhor vai começar a trazer revelações e o Senhor vai mostrar para Daniel que o templo está próximo de ser reconstruído. O templo será levantado, Daniel é avisado. E Daniel começa a ter esses conhecimentos dados por Deus e começa a colocar no seu livro. É essa base que nós temos hoje. Esse templo que Deus mostra para Daniel que será construído, Deus fala, olha, esse templo será construído, mas esse templo também, ele será contaminado. Quando ele for contaminado por um homem, um chifre pequeno, ele vai ficar 2.300 tardes e manhãs sem sacrifício. Então, Deus já avisa para Daniel que haverá uma profanação do templo. Ele também coloca no livro de Daniel que haverá uma cronologia de semanas proféticas. Ele diz para Daniel que haverá uma semana profética para a construção do templo. Ele diz para Daniel que haverá 62 semanas proféticas. E aí teremos o Messias e ele será tirado. Ele vai falar do templo de Daniel, ele vai falar para Daniel sobre o templo que será destruído no ano 70. E ele diz para Daniel também que esse templo que será destruído, quando estiver na última semana, algo vai acontecer. Mais uma vez, um homem do pecado, um homem iníquo vai estar nesse templo. E o que vai acontecer? Mais uma vez ele diz ali que o sacrifício e a ablação será interrompido de novo. Queridos irmãos, nós sabemos então que Daniel está usando o quê? O templo físico para explicar toda a ocorrência que vai acontecer no templo. O templo ele foi realmente restaurado porque é necessário o templo para que haja as festas. E quando Jesus nasce, o templo está ali. Por quê? Porque para cumprir as festas é necessário o templo. E Jesus ele vem para cumprir todas as festas que foi dada lá
E Jesus vem para cumprir todas as festas que foi dada pelo Senhor. Então, através de Jesus se cumpre 4 festas no templo. A gente vai ver se cumpriu. E aí a gente vai ver que cumpriu aquelas 4 festas, que vai Páscoa, a primícia, né? Que vai até o dia de Pentecostes. Então, quando chega no dia de Pentecostes, se cumpre a última festa, porque quando chega no dia de Pentecostes, se cumpre a festa. Por quê? Porque é necessário o tempo para se cumprir as festas. Então, em Pentecostes se finaliza a última festa realizada pelo Senhor e ele sobe aos céus. Mas, queridos irmãos, e nos anos 70, como Daniel profetizou, que o templo seria destruído pelo povo do príncipe, o templo foi destruído. Hoje, nós estamos há mais de 2000 anos sem o templo. E não se faz necessário o templo. E não há mais o templo. Só, queridos irmãos, há uma dúvida, uma questão mas há uma dúvida, irmãos, uma questão no meio do povo de Deus. Teremos mais um templo? Será construído um terceiro templo? E é aí que entra, irmãos, a chave que está no livro de Macabeus. No livro de Macabeus 2, diz que quando Antíoco Epifânio ele vai contaminar o templo, que ele contamina, se acha os livros do profeta Jeremias, que diz que a Arca da Aliança, com aquela tenda, que era a tenda de Davi, que eles desmontaram, né? Quando eles construíram o templo, eles desmontaram a tenda de Davi e guardaram lá no lugar santo. Então, meus irmãos, esse templo, essa tenda de Davi está escondida junto com vários utensílios que estão no lugar santo. Quando nós olhamos a Bíblia e nós estudamos, hoje nós não vamos fazer isso, já fiz isso, nós vamos ver que em nenhum momento nós encontramos a arca partindo para a Babilônia. Ela não vai para a Babilônia e nem volta. Nós podemos contar e nós vamos ver que foram alguns copos, que é o que Belsassar usou. Então a gente vai ver que foram alguns copos, alguns utensílios, mas a Arca da Aliança, irmãos, nada disso, a mesa, essas coisas não foram para a Babilônia, porque Jeremias, avisado pelo Espírito de Deus, um profeta do Senhor, tirou isso antes que Nabucodonosor destruísse o templo. Porque essas coisas, elas precisam estar para os últimos dias. Então, isso tudo, Jeremias diz que está em uma caverna. Nos últimos dias, irmãos, isso virá à tona. Hoje, em off, nós já sabemos que alguns rabinos de renome já têm conhecimento onde estão todas essas coisas, mas estão calados. Mas no momento certo, se eles não agirem, o Senhor vai mover um terremoto ou algo parecido naquele lugar. E tudo virá à tona aos olhos de todos e eles terão que levantar o tabernáculo caído de Davi. Então, queridos irmãos, o que Daniel está fazendo é colocando a cronologia do templo para os últimos dias com perfeição. Então, no último dia, nós teremos o retorno do templo, ou melhor, o retorno de algo que estará no monte o retorno de algo que estará lá no monte do templo, ali em Jerusalém, para fechar a profecia. Porque Daniel fala que na última semana será impedido o sacrifício. Então, essa tenda, ela será colocada ali no monte do templo. Haverá ajuda, todos os povos, haverá ajudas. Irmão, Deus vai fazer algo com que vai permitir que as nações se unam
para levantar essa tenda ali naquele lugar, porque o Senhor vai tocar nos corações para que se coloque aquela tenda. Aquela tenda de Davi vai estar ali, vai voltar o lugar de adoração, vai voltar o lugar dos sacrifícios, a alegria dos povos que querem tanto o sacrifício de novo. Então tudo vai estar ali. Porém, queridos irmãos, quando nós olharmos e estivermos faltando 3 anos e meio para os últimos dias, um homem vai tomar aquele lugar e ele vai governar dali toda a terra, ou vai tentar. Ele vai tentar um governo mundial ali em Jerusalém, no Monte do Templo. Tudo começou ali, tudo está apontando para ali. Jerusalém será o centro de todas as coisas. E muitas pessoas acham isso tão difícil, mas está profetizado aqui. Jerusalém será o centro. Por isso que Jesus fala: quando virdes o abominador, fujam para os montes, quem estiver ali na Judéia, porque ali será o centro, ali será o centro de todas essas coisas finais. O governo estará ali. Então, queridos irmãos, é necessário que nos últimos dias tenha o templo. Por que é necessário que tenha templo nos últimos dias? Porque nós temos 3 festas que precisam ser realizadas pelo nosso Senhor. Que é a festa de Yom Teruah, ou das trombetas, nós temos a festa da expiação e nós temos as festas dos tabernáculos. Essas 3 festas, todo judeu sabe, para que haja festa precisa do templo. Para que haja as festas precisa do templo. Nenhuma festa se realiza hoje porque não se tem um templo. Eles fazem celebrações para lembrar, mas as festas não podem ser realizadas enquanto não houver o templo. Por isso que o templo vai ser levantado, porque o Senhor precisa realizar as 3 festas finais. E essas 3 festas finais serão, irmãos, realizadas com o povo de Deus. O povo de Deus, juntamente com o seu Messias, vão realizar essas 3 últimas festas finais. Então, queridos irmãos, eu cheguei à conclusão, através das Escrituras, que será necessário um templo físico. Um tempo físico. Quando Paulo, ele através da leitura de Daniel, da leitura de outros profetas, ele consegue entender que o abominável, que o iníquo, ele vai se assentar no trono de Deus, ele vai se assentar como Deus. Ele diz que o iníquo vai se assentar como Deus, tentando parecer Deus no templo de Deus. Quando ele usa essa expressão, ele está se referindo a templo físico. Só que nós achávamos que seria um terceiro templo. Mas não será um terceiro templo, porque a Bíblia não fala de terceiro templo. Então, vai se retornar a essa tenda caída de Davi. E, queridos irmãos, é claro que tudo está ligado ao templo. Quando houver o milênio, nós teremos um templo que é profetizado pelos profetas. Os profetas vão falar de um templo. Então, nós teremos também um templo. Por que nós teremos um templo? Porque diz que o Egito terá que subir nas festas dos tabernáculos. Porque se o Egito não subir às festas dos tabernáculos, Deus não mandará chuva para a sua terra. Então, o templo, ele é uma mensagem central. Então, o templo, ele traz uma mensagem que Deus vai usar até os últimos dias. Deus vai usar o templo, porque ele estabeleceu o templo. O templo, nós sabemos que simboliza tudo aquilo que está no céu, está ali no templo, simbolizando o que Deus quer mostrar para nós. Então, esse templo que Deus coloca como simbologia, ele vai ser simbologia até o final. Não que ele será algo de adoração, porque agora tudo está voltado para o Messias verdadeiro. Mas aquele será uma simbologia até o fim, para que Deus cumpra toda a sua palavra.
Então, queridos irmãos, haverá um templo, sim, ali naquele lugar. Embora alguns irmãos não consigam aceitar, terá necessidade, entenda isso, de um templo, porque não existe festas sem templo. E para que Jesus, o nosso Messias, realize as 3 festas que estão faltando, precisa do templo. Eu espero que você tenha gostado dessa mensagem. Olha, faça a sua parte aí, deixe seu like, compartilhe e deixe o seu comentário para que haja engajamento. Essa parte é sua. Fica essa palavra até o próximo vídeo, se o Senhor nos permitir.